Olá pessoal, eu sou o professor Jeremias, vou estar aqui com vocês conduzindo a disciplina de fitossanidade, certo? Mas afinal de contas, o que seria fitossanidade? Se a gente for pegar o conceito da palavra, aliás, se a gente for pegar a etimologia da palavra, ou seja, se a gente for pegar e destrinchar o termo fitossanidade, né, nós teríamos aqui dois radicais. O primeiro radical, que é fito, que significa planta, certo? Então é um termo que vai ser bastante recorrente durante o curso de vocês, certo? E sanidade, que poderia ser dito como bem-estar, ou conjunto de condições que conduzam ao bem-estar. No caso, o bem-estar vegetal. Então, de forma resumida, a gente poderia dizer que fitossanidade se trata do bem-estar vegetal, certo? Que é um dos tripés da produção, certo? Da produtividade, né? Ou seja, se você quiser produzir bem, a sua planta vai ter que estar bem. Não adianta você ter um material genético altamente produtivo, não adianta você fazer uma boa adubação se a sua planta não está bem, se ela estiver sendo atacada por algum patógeno, certo? Por alguma bactéria, algum fungo, algum vírus, algum inseto, certo? Se ela estiver sendo prejudicada por uma alta densidade de plantas daninhas, não vai adiantar. Não vai adiantar você ter comprado uma semente altamente produtiva, não vai adiantar você ter feito uma boa irrigação, não vai adiantar você ter feito uma boa adubação. Então, qual seria o objetivo dessa disciplina? Era garantir, né, a vocês conhecer técnicas, métodos que visem o bem-estar animal, ou vegetal, desculpa, vegetal. Então vamos lá. Então esse conceito de fitossanidade ele pode ser subdividido, né, em função do agente que venha a causar algum tipo de estresse, algum tipo de degradação do vegetal, certo? Quando eu falo vegetal, gente, eu não estou me referindo somente à planta, certo? Mas ao fruto também, certo? Já que nós temos alguns danos que são causados diretamente no fruto ou então na flor, certo? No vegetal como um todo. Então, esses três agentes causadores de estresse à planta, né, podem ser divididos aí em fitopatologia, né, que é a ciência, né, que é o estudo de que vamos novamente, né, pegar os radicais da palavra. Então nós temos fito, né, como a gente já viu que significa planta, e patologia é doença, certo? Algum tipo de enfermidade. Então fitopatologia seria a ciência responsável por estudar agentes causadores de doença nas plantas, certo? Porque sim, a planta fica doente, certo? Ela pode sofrer ações de vírus, assim como a gente está sofrendo nesse momento de pandemia. As plantas podem sofrer ação de bactérias e de fungos, certo? Então todos esses agentes aí podem causar algum tipo de patologia ou enfermidade nas plantas, certo? Só lembrando que algumas bactérias e alguns vírus são extremamente benéficos para as plantas, certo? Já outros são chamados fitopatogênicos porque eles causam algum tipo de doença nas plantas. A outra possibilidade de agente causador de dano às plantas seria os insetos. E aí nós estamos nos referindo à ciência responsável por estudar os insetos, que é a entomologia, né? Aí no caso nós temos a entomologia geral, né, que na grade anterior era entomologia, então os alunos chegavam a fazer caixas entomológicas, classificação dos insetos, né? Faziam de uma forma mais generalizada, né? Aqui no nosso caso, por ser uma disciplina que a gente vai ter que trabalhar a fitopatologia e a entomologia juntos,
nós vamos fazer uma entomologia agrícola, uma entomologia mais específica, visando que a identificação dos insetos causadores de danos às plantas, que a gente denomina de praga, e o controle, certo? E aí também nós vamos um pouquinho além, porque existem alguns organismos, alguns artrópodes que não são classificados como insetos, né? Mas que podem também causar danos econômicos às culturas, certo? E as plantas daninhas, vejam que eu coloquei aqui uma sinalização, né, com relação a plantas daninhas, porque é um termo que causa algumas discussões no meio agronômico, né? Porque alguns colegas não gostam do termo plantas daninhas, mas eu costumo fazer a seguinte divisão. Estou produzindo, por exemplo, vou botar um exemplo prático, né, de uma cultura também que eu estou testando, coentro. Né? No meu canteiro eu quero coentro, né, e a cebolinha que estou plantando ali de forma consorciada. Estou fazendo um investimento com semente, com adubo, com irrigação, certo? Com mão de obra, para produzir coentro. Então eu quero produzir coentro, então eu quero colher coentro. Agora, se eu tenho qualquer outra cultura diferente dessa presente ali, como plantas não desejadas, né, que vão competir com a minha cultura principal, que é o coentro, então elas podem me causar dano econômico, porque elas vão usar a água que eu estava destinando para o coentro, vão utilizar o nutriente que eu estava destinando para o coentro, e essas plantas elas têm uma característica de crescimento muito rápido, então elas acabam sombreando o meu coentro, então elas vão pegar até a luz, certo? Então elas estão me dando dano econômico, então elas estão sendo daninhas para mim, então eu posso considerar aquelas plantas como daninhas, certo? Agora, se eu estou trabalhando num sistema agroecológico, num sistema agroflorestal, que eu estou visando uma diversidade de espécies, que eu quero produzir bastante folha, bastante galho, para aquilo ali depois se tornar adubo, aí eu já não tenho esse termo planta daninha presente, entendeu? Então eu faço essa divisão. Então, em alguns momentos, em algumas situações, eu posso dizer que ela é uma planta daninha sim, porque ela está me dando um dano econômico, ela está prejudicando o desenvolvimento da minha cultura, que eu gastei com semente, com mão de obra, com adubo, com água. Em outras situações não, eu quero que ela esteja presente ali para cobrir o solo, para proteger o solo, eu já não posso denominar ela como planta daninha, certo? Então, basicamente fica dividida aí em doenças de plantas, né, que é a fitopatologia, em pragas, que aí vamos para a entomologia agrícola, e as plantas daninhas. Então, esses 3 pontos que a gente vai abordar ao longo da nossa disciplina, visando o que? A sanidade, né, vegetal. Então, podemos dizer que o objetivo da disciplina é promover a proteção de planta dos ataques de pragas, né, ou plantas daninhas e doenças. Então, dentro da fitopatologia, né, a gente pode ter esse seguinte conceito, né, a ciência que estuda a interação entre planta, doenças e meio ambiente. Olha, o meio ambiente ele vai estar sempre envolvido, porque ele pode ser, ele será um condicionante da ocorrência de determinada praga ou não, assim como as doenças e plantas daninhas, certo? Então, pode ocorrer que uma questão ambiental, por exemplo, o clima, né? Tá bastante úmido, tá bastante quente. Isso favorece a ocorrência de algumas doenças, né? E essas doenças aqui eu coloquei até são comuns, por exemplo, a antracnose, né? Que no pimentão, no tomate, né? Que ela tem essa, como característica sintomática, né? Essa formação aqui circular no fruto, é fácil de identificar. No caso do tomate, existe uma doença chamada fusarium, que ela seca a planta todinha, certo?
E você, às vezes, até o pessoal fala assim, eu tô colocando bastante água, tô fazendo, a planta tá bem servida de água e a planta tá secando, eu não tô entendendo, né? Às vezes é porque ela já está, ela está sofrendo a ação de um agente, do fusário, que é um fungo, certo? E está causando esse sintoma de necrose, de secamento da folha, né? Essa daqui também é comum, certo? Principalmente nessa época do período chuvoso, que é a fumagina, né, em citros. O pessoal às vezes me pergunta muito, olha, eu tô com uma mancha escura sobre a folha, né? O que é fungo, certo? Então aqui são exemplos de doenças de plantas. Esta causada por uma bactéria, certo? Esta daqui causada por um fungo. E nós temos dentro da entomologia agrícola, né, que seria o que? A ciência que estuda a interação entre plantas e insetos e novamente ao meio ambiente, né? Um exemplo comum de como o ambiente, como o clima pode afetar a ocorrência de pragas. Quem trabalha com pastagem sabe que dentro do período chuvoso, se nós temos um fenômeno climático chamado de veranico, né? Que quando se está dentro do período chuvoso já estabelecido, se passam ali 15 dias sem chover. Então é um ambiente extremamente favorável para ocorrer lagarta na pastagem, né? Certo? Então, dentro da entomologia, né, nós vamos selecionar as principais culturas e dentro de cada cultura nós vamos ver as chamadas pragas-chaves. São aquelas pragas que promovem maior dano econômico para aquela cultura, né? No caso da soja, do feijão, né, percevejo, no caso do milho, principalmente o milho verde, a lagarta de cartucho, que ela entra ali na espiga, fica roendo os grãos, então aquela espiga já não se presta comercialmente. No caso do tomate, a broca do tomateiro, né, que é uma mariposa, que ela vem no período ali mais no final do dia, deposita os ovos dela sobre o tomate. Quando você se assusta, aqueles ovos já eclodem, a lagarta fica lá dentro, fica comendo o fruto, né? Quando você vai perceber, o fruto já está inviabilizado para comercialização, certo? Então, dentro dessa nossa disciplina, além das principais doenças para as principais culturas, como eu disse, ela tem uma função mais prática. Então a gente vai ver uma noçãozinha do que é uma bactéria, do que é um fungo, do que é um vírus, e depois a gente já vai cair para dentro das culturas, das principais culturas, e ver as principais doenças e as principais pragas, certo? Que é o que interessa, é você identificar aquela praga. Muitas vezes a gente não sabe o que está ocorrendo com a lavoura,